Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13. Lucas 16, de 1 a 13. Precisamos falar hoje sobre mordomia, sobre a administração que Deus nos dá, diante de tudo que Ele nos dá. É um tempo de avaliarmos o que temos feito e como temos feito. E a minha oração é para que, por meio dessa mensagem, haja um grande despertamento em todos nós. Para que a gente tenha os nossos olhos abertos, para que a gente perceba o privilégio e a responsabilidade de sermos administrador do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E às vezes parece que a gente não tem essa compreensão. Parece que a gente está, às vezes, fazendo para a gente mesmo, onde a gente não tem, às vezes, uma cobrança tão grande. De repente pode ser que a gente fale assim, mas já que é para mim isso daí, de qualquer jeito tá bom. Mas eu sei que tem algumas pessoas que, sendo para elas até capricham mais, às vezes, em algumas coisas. De repente, quando é para outra pessoa, fala assim, deixa quieto, não precisa fazer muito bem não. Mas para algumas pessoas, eles são mais caprichosos, são mais zelosos. Cuidam mais das suas próprias coisas do que das coisas dos outros. E então a minha oração é nesse sentido, queridos, que a gente reveja a maneira como a gente administra. Isso até eco aí. Como que você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E como foi orado no tempo de oração pelo Gustavo, sabemos que o nosso Senhor, Ele, quando vier, Ele vai solicitar contas do que a gente tem feito, como que a gente tem feito as coisas, e cuidado de absolutamente tudo o que a gente desfruta, sabendo que nós não temos nada, somos só administradores das coisas que são dEle, para Ele, por meio dEle e para a glória dEle, que precisam ser feitas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor já está me despedindo. O Senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos
de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos falar sobre mordomias. E a gente precisa ser aqui transparentes, sinceros, verdadeiros, e a gente reconhecer que, no que diz respeito à mordomia total de todas as áreas das nossas vidas, nós aí não temos uma administração 100% em tudo, não é? Talvez você seja mais dedicado, muito mais zeloso com algumas áreas da administração da sua vida, não é? Mais na questão talvez das finanças, ou talvez não das finanças, mas de uma outra área administrativa, em relação a tudo, seja pessoal, familiar, econômica, profissional, espiritual. Se a gente avaliar como um todo, nós não somos 100% bons administradores em todas essas áreas da nossa vida. E fato é que, por conta da nossa má administração, né, nós somos punidos por isso. Não tem como, não é? Às vezes a gente, por causa da gente não ser tão correto, tão zeloso, tão cuidadoso com essas coisas, a gente acaba aí perdendo alguns privilégios, alguns benefícios, não é? Que aí talvez a gente não tenha dado a atenção necessária, o devido valor necessário àquilo que nós desfrutamos. Essa é uma verdade. Como eu disse, nós não somos 100% em tudo. Valorizamos algumas coisas, desprezamos outras. Então, nessas questões que nós acabamos escolhendo, né, aquilo que nós não exercemos uma boa administração, certamente vamos receber a conta no final de tudo. Deus vai nos cobrar por não sermos bons mordomos. Por mordomia cristã, que é o nosso tema central, né? Entendemos que mordomia cristã é o privilégio e a responsabilidade de administrar, de zelar, de cuidar de toda a criação de Deus, de toda a vida, de todo o ser vivo, de todas as coisas, segundo os princípios bíblicos, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Deus nos colocou neste mundo como mordomos. Qual que foi a função dada a Adão? Fazer o quê? Cuidar de toda a criação de Deus. Ser um mordomo, ser um administrador da criação de Deus, ser alguém que então zelaria, cuidaria daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Então, falar sobre mordomia é a gente considerar que, então, diante daquilo que Deus nos dá, nós somos responsáveis e nós vamos responder diante de Deus pela nossa ou boa ou má administração, reconhecendo que tudo o que nós temos não nos pertence. Qual é a grande dificuldade que se tem em relação a algumas mentalidades, algumas pessoas que pensam que o que eles têm e eles desfrutam nada mais são do que coisas que eles alcançaram por seus esforços pessoais. Não tem gente que pensa assim, fala assim, olha, se eu tenho tal coisa, eu consegui isso. Foram os meus esforços, são as minhas capacidades. É o meu dinheiro, o que eu ganhei com esforço. Então isso me pertence, é meu, eu posso fazer com aquilo que eu comprei, com aquilo que é meu, o que eu quiser. Então, se tiver algum prejuízo, o prejuízo é meu. Agora, será que a palavra de Deus diz que é assim mesmo? Deuteronômio 8, 17 e 18. Olha só o que diz. Diz assim: não digam, pois, em seu coração,
a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Tudo aquilo que o povo desfruta foi concedida por Deus. Não se esqueça de Deus. Não coloque Deus de lado. Não ache que o que você tem, o que você desfruta, tudo é pelo seu próprio esforço. O que acontece se a gente tiver uma gripe muito forte? A gente vai trabalhar, a gente tem força para fazer as nossas tarefas. Se tivermos alguma complicação na nossa mente, na nossa cabeça, o que vai ser da gente? Se a gente precisa do nosso cérebro, se a gente precisa das nossas mãos, da habilidade, quem de repente usa muito as suas mãos, digamos que um grande cirurgião, o que acontece se ele perder um dos membros? O que vai ser dele? Já parou para pensar como que nas suas responsabilidades, naquilo que você faz, você já parou para agradecer a Deus por você estar como você está? Senhor, obrigado, porque eu posso enxergar bem, eu preciso da minha visão boa, eu preciso das minhas habilidades, das minhas faculdades mentais em ordem, né, para poder realizar bem a minha função. Já parou para pensar sobre isso? Você já agradeceu ao Senhor? Diariamente você agradece, reconhece a presença de Deus, a ação de Deus sobre a sua vida, para fazer com que você consiga fazer aquilo que você programou fazer? A parábola é uma parábola que está dentro de um conjunto de parábolas bem conhecido por nós. Lucas capítulo 15. Sendo que a última parábola é talvez, dentre todas, a parábola mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo. E são duas parábolas, seja do mordomo infiel, quanto a parábola do filho pródigo, elas estão ligadas, intimamente ligadas. Em ambos os casos, nós vemos que nem o filho mais jovem e nem o administrador fiel souberam administrar, primeiramente com gratidão, sabedoria e prudência, a posição que eles desfrutavam e os bens que lhe foram confiados. O que aconteceu com o filho pródigo? Pediu a herança e fez o que com a sua herança? Vazou pelos seus dedos, rapidinho. A parábola do filho pródigo, no final, apresenta então um filho arrependido por seu desejo de autonomia e a negligência então da herança que recebeu. E a parábola do mordomo infiel destaca o quê? Um servo inconsequente e infiel na administração dos recursos que o seu senhor colocou sobre a sua administração. Enquanto que um está regressando, então, de volta à casa do pai, arrependido, o outro está de saída da casa do seu senhor, completamente desesperado quanto ao futuro incerto. Temos esse contraste. Ambas as parábolas, elas são trabalhadas nessas perspectivas, acerca de como nós nos portamos, então, diante da condição, seja, primeiramente, diante de um pai, como filhos, ou diante de um senhor, como servos. Em ambas as parábolas, então, está claro de que aquilo que nós definimos, portanto, como prioridade nas nossas vidas, fonte de segurança e felicidade, isso passa a ser o nosso Senhor. É um tempo, por meio de uma ilustração, de uma história, para avaliação da maneira como nós vamos, então, administrar as nossas vidas e como administramos as coisas que o Senhor coloca sobre a nossa responsabilidade. O que nós definimos como prioridade nas nossas vidas?
porque isso vai tomar um lugar muito importante, muito alto nas nossas vidas. E nós vamos passar a nos tornar escravos dessas coisas. Vamos passar a servir essas coisas. E é onde a gente tem a oportunidade da gente refletir. Por que será que muitos, de repente, pedem os seus privilégios? Por que será que algumas pessoas pedem os seus empregos, a sua estabilidade financeira? Por que será que algumas pessoas pedem os seus relacionamentos, os seus casamentos? Por que será que temos dificuldades na questão dos relacionamentos entre pais e filhos? Algumas amizades, de repente, nós perdemos por não valorizarmos. A nossa vida espiritual que nós negligenciamos. Todas essas coisas perdemos por má administração das coisas que o Senhor coloca a cada um de nós. Mas triste é que muitos esperam chegar no último estágio. Muitos esperam a decretação da falência, da ruína das suas vidas, para que de repente tentem, de alguma forma, tomar providência na tentativa aí de sofrer talvez menos danos. Como eu disse, queridos, a parábola é uma exortação. É claro que ela vai trazer muito mais ensinamentos, que nós não vamos, de repente, abranger todos os ensinamentos, todos os detalhes, mas focar simplesmente nessa exortação à má administração, a essa má gerência dos bens que Deus nos confiou, como eu disse, seja na parte espiritual, seja nas finanças, seja na administração, na mordomia do nosso tempo, seja da nossa família, seja dos recursos materiais que nós temos, seja na administração, na mordomia dos nossos relacionamentos. É isso que nós vamos procurar considerar para que a gente, de repente, mude aquilo que precisa ser mudado. Porque não adianta, de repente, chegar no final, fulano de tal, que falta faz, mas e quando estava vivo? Senhor, tal coisa que eu tinha, agora que eu perdi, é exatamente isso. Porque esperou chegar nesse estágio, para que você pudesse considerar a importância dessas coisas que Deus confiou a você. Como eu disse, queridos, nós vamos precisar prestar contas de absolutamente tudo diante do nosso Deus. Primeira observação que eu queria fazer, mediante essa parábola, se encontra no verso 1 e 2. E a primeira observação diz respeito à negligência do mordomo para com os bens do seu senhor. Verso 1 e 2 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Primeiro ponto de destaque é uma frase que nós conhecemos, que diz o seguinte: contra fatos não há argumentos. O fato está estabelecido, está claro. Ele tinha uma responsabilidade como administrador, ele era o responsável por todos os negócios da casa do seu senhor, pela gerência dos diversos servos ali da casa, toda a provisão dali era de responsabilidade dele, e o que se esperaria, portanto, desse administrador? Que ele fosse fiel, que ele fosse zeloso no desempenho da sua função. Então ela nos ensina justamente essa ideia, essa lição de que toda negligência vai cobrar um alto preço da gente. Por quê? Porque meu, não do outro. A responsabilidade que foi te dada vai ser cobrada de acordo com ela. A sua responsabilidade é diferente da responsabilidade de outro.
Por isso que a gente precisa tomar consciência do que Deus tem nos conferido, para que a gente então perceba o tamanho, a dimensão da nossa responsabilidade, mas não disso, mas também do privilégio de sermos mordomos do nosso Senhor. Não é só tomarmos a ciência dessa grande responsabilidade que de fato é, mas o Senhor escolheu você para ser um administrador das coisas dele. Então toda inconsequência, toda irresponsabilidade que a gente cometa diante de Deus, ou do que Deus nos deu, não é? Vai trazer para a gente alguns danos que podem ser irreparáveis. Qual é a acusação que pesava sobre o mordomo infiel? Justamente uma acusação que tinha fundamento. Haviam provas. E é interessante que o texto nos fala aqui que o Senhor chamou ele. E no texto, se você olhar aí, vai dizer ali, mas o que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Porque alguém chega diante do seu Senhor e fala assim, ó, o fulano de tal lá está desperdiçando as suas coisas, tá? Não está fazendo as coisas com zelo, com cuidado. De repente, se fosse dele, talvez ele teria um cuidado muito maior, mas como é do Senhor, ele está desperdiçando. Não está zelando por aquilo que é do Senhor. Então é interessante que o texto nos mostra que ele não vai levantar contra-argumentos. Não vão ter algumas justificativas, não vai ter justificativas. Não tem como ele se eximir da sua culpa. Ele de fato reconhece que ele é um mau administrador. Não fui bom administrador e a questão da justa causa não tem como ir contra ela. Então a sentença se encontra na parte B do versículo 2, onde então o Senhor solicita que o mordomo infiel possa prestar contas da sua administração, ou da sua má administração. O Senhor está ali como alguém incrédulo. Essa semana eu vi um vídeo que se encaixaria perfeitamente nessa situação aqui. Estava numa situação no trabalho, onde um empregado foi pego roubando o patrão. Então uma pessoa está filmando ele, enquanto que ele ali fala com o funcionário. E o funcionário já estava com o carro praticamente carregado das coisas de frigorífico, não é? Linguiça, carne, tudo lá dentro. E aí então o que aconteceu? O que o patrão falou assim, meu filho, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Por que eu não te dei o trabalho? Mas por que você está fazendo isso comigo? É nessa situação que o texto se encaixa perfeitamente. De um Senhor que não consegue entender diante do benefício que havia dado, aquilo que então ele havia desprezado. Ele queria ouvir da própria boca do mordomo aquilo que ele tinha feito para poder perder o privilégio. Eclesiastes 12:14 diz o seguinte: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Romanos 14:12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Qual que é o desafio para cada um de nós? Repensar sobre a nossa qualidade, sobre a qualidade, na verdade, da nossa administração. Esse é o primeiro passo, irmãos, para que a acusação que pesa, então, sobre nós, sobre a nossa irresponsabilidade, ela seja, então, retirada, para que sejamos perdoados, para que sejamos, então, reintegrados à função de administradores daquilo que o Senhor nos deu. Lembra o que diz o texto de 1 João 9?
Se confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para fazer o quê? Perdão, justificação. Nos perdoar e purificar de toda a nossa injustiça. Segundo destaque que eu aprendo na parábola do mordomo infiel. Segunda observação se encontra nos versos de 3 a 7. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou o primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse: toma a sua conta, sente-se depressa. Escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. E ele disse: tome a sua conta e escreva 80. Devido à procedência, então, da acusação, devido ao decreto da penalidade, devido à própria consciência das perdas sofridas, agora vemos alguém em completo desespero, procurando então tomar algumas providências, para de alguma forma ele não se ver então sofrendo no futuro. É interessante, irmãos, o sofrimento e a insegurança futura sempre mobiliza as pessoas má administradores a buscar alternativas. Agora vamos correr atrás do prejuízo. Vamos fazer aquilo que eu deveria ter feito antes. Então esse é o quadro pintado de um administrador completamente desesperado. O mordomo não questiona a sua sentença, não tenta justificar a sua negligência. Não há propostas da parte dele de pedido de perdão, de revisão da sua penalidade. Simplesmente o que o texto nos apresenta é que ele, para ter algum tipo de segurança futura, ele sai correndo para buscar pessoas que possam estender a mão para ele de alguma forma. Isso fala muito acerca de quem ele é. A sua atitude revela o seu caráter. A maneira como ele tratou com os bens do seu Senhor, instrumentos através dos quais, de alguma forma, ele poderia suprir as suas necessidades, satisfazer ali o seu próprio ego. Quando a gente fala, queridos, sobre o plano de ação do servo infiel, nós precisamos destacar justamente uma atitude e uma ação imediata em prol da provisão. A preocupação dele justamente era sobre a questão de sobrevivência, já que agora ele não mais poderia desfrutar daquilo que o Senhor havia dado para ele durante todo aquele tempo. Agora que ele poderia ficar completamente desprovido, ele sai atrás de gente para ajudar, de recursos para poder ajudar. Como eu disse no começo, quando a gente toma consciência da privação de alguns benefícios, de alguns privilégios, de alguns prazeres, esse também pode ser o caminho para a valorização e para o reconhecimento de tudo aquilo que Deus nos dá e a maneira como a gente administra todas essas questões. Ele tenta negociar as dívidas que os credores tinham ali com os devedores tinham com seu senhor, e de alguma forma eles falam assim: ó, que bênção que é esse rapaz. Deixa eu, então, de alguma forma, quando ele precisar, uma mão lava a outra. Era isso que passava na mente dele. Comprando amigos que fossem gratos
e o auxiliasse quando ele ficasse desempregado. Mas a grande questão que envolve essa parábola é, na interpretação de algumas pessoas, achar que Deus está aplaudindo o espertinho. E não é isso. Não é um louvor à imoralidade. O pecado jamais vai ser elogiado por Deus. O pecado sempre vai ser passível de repreensão e de punição. Mas, pastor, o que é então que Jesus Cristo destaca? Ali está, de forma clara, um elogio à sabedoria, à prudência e a uma rápida ação, enquanto ele busca fazer provisão para o futuro. Na certeza de que ele seria punido por sua má administração, ele então corre atrás de resolver a sua vida. Então a exaltação ao mordomo infiel é exclusivamente por essa ação imediata, buscando alternativas para ampliar o seu quadro de contatos, para que ele não pudesse ficar ali desamparado no futuro e viesse a morrer de fome. Tanto é que no texto mesmo, ele reconhece as suas limitações. O que é que eu sei fazer? Como que é o meu currículo? Eu não sei fazer nada. Só sei fazer isso. Se ele me despedir, não sei fazer absolutamente nada. O que farei? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar. Isso não vou fazer. Então deixa eu agir rápido, pensa rápido. Uma ação imediata, urgente. Eu preciso fazer aquilo que deve ser feito o quanto antes para preservar a minha vida e o meu futuro. Por que a gente não pensa nisso antes? Por que não usamos os nossos recursos para ampliar o maior número de pessoas ao nosso redor? Não para que a gente, claro, tenha que usá-los de alguma forma, como muletas. Mas como é bom termos também amigos que dão o suporte que nós necessitamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não fala-se somente acerca de dinheiro. Não é só dinheiro. Porque às vezes a gente nem tem para poder emprestar. Mas não é isso só que as pessoas, quando buscam a gente, elas estão pedindo para a gente. Estão pedindo algum outro apoio. Alguma oração, alguma ajuda, uma carona que seja, que a gente possa dar. O que a gente oferece, para quem oferecemos? Ou será que nós estamos restringindo o número de amigos, selecionando pessoas que a gente quer ou quem nós não queremos no nosso grupo de relacionamentos? A gente faz ou não faz isso? Fazemos, infelizmente. Mas o texto também é uma repreensão a isso, para que nós possamos usar os nossos recursos para que mais pessoas sejam alcançadas, por meio também da nossa boa administração dos recursos que Deus nos dá. Como que a gente traz essas pessoas para perto de nós? Como que essas pessoas podem crescer por meio das nossas ações, da nossa consciência, da maneira como a gente vivencia nas áreas, na administração das áreas da nossa vida. Por meio do seu casamento, por meio do seu trabalho, por meio da maneira como você vivencia o seu relacionamento com seus filhos, outras pessoas podem ser abençoadas. Agora, quando nós não somos bons administradores, qual exemplo nós vamos dar para outras pessoas? O que temos para oferecer? Dinheiro? É isso que a gente pensa em deixar para os nossos filhos? Dinheiro, bens materiais, deixe exemplo. Deixe caráter. Deixe um legado de honestidade, de amor ao seu cônjuge. Faça com que as suas ações venham a repercutir lá fora,
para que as pessoas, quando olham aqui para dentro, falem assim: olha, ali está uma igreja não perfeita, mas que tem pessoas que eu sei que se eu precisar eu posso recorrer a eles. Sabe aquela sensação de ausência do Senhor, ou falsa sensação, de que parece que não tem ninguém olhando, que faz com que a gente possa dar sequência à nossa negligência. Mas o texto que eu li lá no começo, que fala que todas as coisas vão ser reveladas. Deus tudo vê. Nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Pode parecer que não tem ninguém vendo, mas Deus vê. Ele sabe quem nós somos, e Ele sabe exatamente como temos administrado a nossa própria vida, como temos administrado a nossa vida espiritual, como temos administrado os bens que Deus colocou nas nossas mãos, como que está a administração das nossas emoções, das nossas necessidades. Deus sabe tudo. Se essas coisas são de fato colocadas aos pés do Senhor, rogando ao Senhor para que Ele nos conceda graça, irmãos. Toda boa administração nada mais é do que fruto da graça que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Não é por méritos nossos, é porque Ele nos dá condições de sermos bons administradores. Terceiro e último, consideração da parábola do mordomo infiel. Primeiro vimos que a negligência do mordomo, vimos acerca da negligência do mordomo para com os bens do seu senhor. Segunda consideração, vimos o plano de ação de um servo que desprezou a oportunidade de servir o seu senhor com fidelidade e zelo. Aqui eu esqueci de falar, li o texto, mas não falei qual que era a observação. Falo agora, o plano de ação de um servo que desprezou a oportunidade de servir o seu senhor com fidelidade e zelo. O que o Senhor espera? Que nós sejamos fiéis e zelosos. Terceira e última consideração, o caráter do verdadeiro mordomo, versos de 10 a 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, o encerramento da parábola do administrador infiel considera agora como é que de fato deve ser o mordomo que agrada ao seu senhor. Se os outros servos de repente irem até o Senhor, o que vão falar da gente? De repente possam falar: olha, esse é um excelente administrador. Estamos felizes de estarmos debaixo da administração dele. Ele cuida da gente. Ele faz sempre o que é melhor para a gente. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado fulano de tal na administração, porque ele é fiel, porque ele é zeloso, porque ele está consciente da sua responsabilidade e do privilégio que ele desfruta. Todo o texto, ele vai fazer essa distinção entre quem são os filhos das trevas e quem são os filhos da luz. O mordomo fiel é alguém que é apresentado como filho da luz. Como que ele revela isso? Por meio da sua boa administração.
Damos prova da nossa posição, da nossa qualificação, do nosso caráter, mediante as nossas ações, como nós administramos aquilo que Deus nos tem dado. E destaco 3 pontos aqui importantes sobre o verdadeiro mordomo. Primeiro, sua fidelidade ao seu Senhor, ela não está condicionada às circunstâncias adversas que enfrenta. Passei dificuldade, então isso... Não importa a situação que ele venha a enfrentar, ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Não é quantidade, é como administra. Ele pode administrar, como um pastor, uma igreja de 5 membros, 10 membros. Se ele não é fiel na administração dos 5 membros, das 5 ovelhas que Deus deu para ele pastorear, como é que ele quer ser pastor de um rebanho de 100? Como que ele quer ser um pastor de um rebanho de 200, 300 pessoas? Para status, para posição. Olha só, a minha igreja tem tanto. Mas espera aí, você é um bom administrador com um pequeno grupo? Não adianta você ter muita gente. Você vai continuar sendo infiel. É infiel no pouco, é infiel no muito. Segunda característica, ele é digno de total confiança do seu Senhor, como diz o verso 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que o Senhor espera? O que o Senhor espera de nós como bons mordomos? Que possamos ser fiéis, dignos de total confiança, integridade. Ele não está olhando, mas nós somos íntegros, verdadeiros. Administramos como se ele estivesse presente, olhando, supervisionando. Terceiro e último, ele não divide a sua devoção ou a sua fidelidade ao seu Senhor. Ele sabe quem é o seu Senhor. Ele não tem outro a quem servir. Verso 13, é um texto conhecido por nós. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas de repente, há outro tipo de devoção. Há um outro Senhor a quem servir. Não precisa ser necessariamente ao dinheiro. E você passa a ser servo daquele a quem você devota a sua vida. Quem toma na sua vida o lugar de Deus? Quem é de fato o Senhor sobre a sua vida? Sobre a sua família? Sobre as suas finanças? Sobre a sua espiritualidade? Sobre os bens materiais que você tem? Sobre os recursos que Deus tem colocado na sua vida? Aquilo que você faz de fato para agradar ao seu Senhor? Concluindo a nossa mensagem, queridos. O mordomo fiel foi alguém que fez a sua escolha, quando então ele deixou a casa do seu Senhor para confiar nos recursos financeiros que ele poderia obter em outros lugares. Desprezou um lugar excelente que estava. Buscou a segurança em coisas que não trariam, talvez, segurança para ele. Definir Deus como nosso Senhor, servi-lo fielmente, é consolidar o nosso presente e assegurar o nosso futuro. Deus é Senhor da sua vida. Você já colocou Deus como Senhor absoluto da sua vida? Diante do que Ele tem colocado às suas mãos, como você tem cuidado dessas coisas? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, porque certamente temos, todos nós, questões a serem avaliadas nas nossas vidas. Em um ponto, que só você sabe, você tem sido negligente. Eu e você temos sido negligentes, não temos sido bons mordomos. E a gente sabe onde é.
Não precisa ninguém dizer para a gente. A minha oração é que você não saia daqui desta noite com pendências ainda, com questões ainda a serem consertadas na sua vida. Você sabe como tem sido a sua administração. Ore a Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Diferentemente daquele mordomo, ele nem pediu perdão. Ele aceitou de forma passiva a decretação da sua falência. Você não precisa ser assim. Hoje pode ser o dia de retornar a uma posição de destaque, uma posição em que você será honrado e valorizado por Deus. Mas é necessário que você possa se colocar diante do Senhor e pedindo a Ele que traga uma renovação da sua mente, uma transformação de princípios e valores, para que assim então você possa valorizar não somente o que Deus tem colocado na sua administração, mas que você valorize a própria pessoa de Deus. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E Ele precisa ser glorificado. Ele precisa ser dignificado. Precisamos agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos tem feito de bom. E precisamos cuidar de tudo aquilo que Ele nos dá. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Como temos sido falhos diante do Senhor. Como temos sido negligentes. Sabendo, ó Pai, que precisaríamos cuidar com todo o zelo das coisas do Senhor, mas muitas vezes temos desprezado isso, até mesmo feito muitas vezes a obra do Senhor de forma relaxada. Não temos sido excelentes na administração da nossa função, como pastor, como membros da igreja, que tem um cargo, que tem um ministério, mas não fazemos com excelência isso. E a Tua palavra diz que é maldito aquele que faz as coisas do Senhor de forma relaxada. Não queremos ser encontrados com esse tipo de qualificação. Pelo contrário, queremos ser identificados como servos bons e fiéis, que valorizam o que têm em mãos e produzem frutos para trazer outras pessoas para o reino de Deus, por meio do nosso bom testemunho, por meio da nossa integridade, por meio da preservação de princípios e valores do reino de Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Fortalece-nos, ó Deus, para que o nosso testemunho seja um testemunho de impacto na sociedade em que estamos inseridos. Uma sociedade que não conhece o Senhor, não valoriza as coisas do Senhor. Ajuda-nos como igreja a sermos uma referência neste local. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.